Olá a todos, eu me chamo Guarani e hoje eu vou apresentar para vocês como é que faz o uso do pêndulo, como segurar o pêndulo. Há pessoas que no primeiro momento têm uma certa dificuldade no uso do pêndulo, o que é natural. Na verdade, nós temos que exercitar. O uso do pêndulo, antes de tudo, deve ficar bem claro que não se trata de nenhuma magia. É uma movimentação neuromuscular. Nosso corpo, capta informações que estão próximo a nós e até mesmo distante, e o pêndulo é apenas um instrumento sensível que vai mostrar um determinado comportamento. Assim podemos definir melhor para melhor compreensão. Primeiro passo, vamos falar sobre o uso do pêndulo, como pegar. Eu tenho esse pêndulo aqui, um pêndulo de cristal, e tenho esse outro aqui que é menor. A proporção deles é bem diferente um do outro, mas a finalidade é igual. Agora tudo é uma questão de adaptação. A maioria das pessoas estão acostumadas a ter, no primeiro momento, esse pêndulo de cristal, pela sua capacidade de sensibilidade. Como vamos pegar o pêndulo e como devemos fazer a limpeza do pêndulo? Essa é apenas uma das opções. Primeiramente, alguns radiestesistas gostam de utilizar um pano preto. Detalhe para o meu pano, é um pano simples, o qual foi recortado por mim. Não há nenhum mistério, nenhum grande avanço, alguma coisa mirabolante. São ferramentas simples, nós temos que estar acostumados a utilizar o que é o simples, o que é o objetivo e o que dá resultado. Então, alguns radiestesistas gostam de pegar um pano preto, pegar o pêndulo e limpar, como eu estou fazendo assim, por pelo menos 6 vezes. Note que eu estou fazendo aqui, terceira vez, quarta, quinta e a sexta vez. Eu estou utilizando no pêndulo, na ponta dele e não na cordinha dele. Eu só fiz isso. Por que o uso do pano preto? Por causa da ausência das cores, para que não tenha nenhum registro, nenhuma influência de cores. Essa é uma possibilidade de fazer uma limpeza. Há outras possibilidades. Outras possibilidades como, por exemplo, assoprar, baforar. Na minha mente já está convencionado que ele está sendo limpo. Eu limpo o DNA, ou melhor dizendo, o registro que esse meu pêndulo obteve. Como pegar? Primeiro eu coloco assim, nesta posição. A cordinha, toda ela, fica dentro da minha mão. E eu fecho aqui, bem firme. Viro de cabeça para baixo e eu seguro assim. E vou deslizando, uso o apoio da mão e deslizo lentamente. Conforme eu vou soltando lentamente, ele vai iniciar movimentos. Note que aqui ele já começa a mexer. E eu deixo ele mexer. Há pessoas que no início têm uma dificuldade. Nós podemos forçar. Girando. Eu estou fazendo isso com a minha mão. Propositalmente. Para que possa eu exercitar a forma de sentir e movimentar o pêndulo. Agora eu vou parar. Veja que eu fiz assim. E eu coloco aqui. E eu posso falar para o pêndulo. Pêndulo, qual é o sentido do sim?
ele tem duas formas de rodar. Ele pode rodar assim, o qual eu vou forçar neste momento, movimento horário, e ele pode fazer este movimento, o qual eu estou forçando neste momento a ele a reproduzir o movimento. Na convenção geral de todos os radiestesistas, essa é a indicação do lado da afirmação, do lado que nós chamamos positivo. E o lado negativo? Como eu já estou habituado a utilizar o pêndulo, eu já sei o ponto que ele trabalha melhor para mim. O lado negativo é ele traçar desta forma. O outro era para frente, como indicação de um sim. E esse aqui pode-se convencionar que seja um não. E para eu iniciar, eu habituar, eu programar a minha mente, o meu instrumento que é o pêndulo, eu posso forçar para o lado anti-horário, significando que este é o lado que diz as respostas não ou negativas. Mas, voltando, pego o meu pêndulo, primeiro eu limpei ele e vou iniciar o meu uso do pêndulo. Vou atender ao meu cliente, vou atender alguma necessidade pessoal minha. Viro, solto a cordinha devagar e ele vai começar a mostrar movimentações. É o ponto melhor que o meu corpo se ajusta. Seguro nesta posição, como se fosse um bico. E no início, para a melhor prática, eu falo, pêndulo, qual o lado positivo? Esse é um movimento neuromuscular. É importante que nós tenhamos a nossa mente esvaziada. E por isso, no início, convém falar. Quando tiver já treinada a mente, ao fazer a pergunta em nossa mente, ele vai girar, indicando a resposta. E aqui ele gira no movimento horário. E agora eu faço aqui a alteração da minha mão e ele vai posicionar de forma diferente, não mais rodará, ele vai parar. Do lado oposto da minha mão, ele sempre irá apontar para frente. Percebam que ele aponta para frente. E se eu virar, ele volta a girar. Essa é a primeira dica. Como segurar o pêndulo. Não podemos deixar esse lado aqui assim. Não podemos segurar nessa posição. Porque a corda ajuda, influencia, vamos dizer, como se fosse uma antena. Para não haver interferência e o aterramento certo, segura-se desta forma. Esse é o pêndulo de cristal. Ele é grande. Esse é o outro pêndulo. Repito, mostro novamente, bem menor, mas o manuseio dele é a mesma coisa. Pego a ponta e limpo. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
faço o mesmo processo. E vou descendo até que vai chegar um nível que ele vai girar. E eu posso parar. Ele gira no sentido horário. E se eu inverto a posição da mão, ele faz o traçado para a frente. E se eu viro a mão, ele para esse traçado e ele volta a se estabilizar no sentido horário. Bom, essa é a primeira dica que eu passo para vocês para que possa iniciar o trabalho do uso do pêndulo e somente praticando. Quanto mais praticar, melhor vai ficar, porque o nosso organismo vai, o nosso corpo, melhor dizendo, vai habituar a sensibilidade mais e mais, e o instrumento ele vai refletir melhor aquilo que nós estamos desejando utilizar para a radiestesia, para nossas pesquisas radiestésicas e radiônicas. Até mais, espero ter ajudado a todos. Um abraço.